Senhor, aleluia, Jesus lindo, Deus de poder, de honra e de misericórdia. Aleluia, eita, papai lindo, aleluia, Jesus, glorificado seja o seu nome, um Deus que pode, que faz, que opera teus milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia. Aqui estamos diante de ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para te agradecer por mais um momento, Senhor, na tua presença. Obrigado, papai querido, por nos permitir fazer parte da tua mesa. Soberano és o Senhor dos Exércitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para tudo sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na tua vida, porque Ele é Deus. É um Deus que pode, faz, que opera milagres, prodígios e maravilha. Muitas das vezes nós passamos por tribulações, adversidades, tormentas, ataques, mas nós temos que perseverar no caminho do Senhor e não desistir. Muitas das vezes nos sentimos fracos, fragilizados, nos sentimos ali que as pessoas querem nos deixar vulneráveis para poder nos atacar, mas nós temos que estar firme na promessa, firme na rocha, porque a palavra do Senhor, ele diz: aquele que constrói uma casa e ergue ela na rocha, virá o vento, virá a chuva, a tempestade, e ela não se destruirá. Mas aquele que consegue construir uma casa, não abre uma vala, não põe a ela um patamar, uma coluna, vem o vento, vem a chuva, e ela será totalmente destruída. Então nós temos que estar firmes, nós temos que estar construídos e firmados na grande rocha, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus. Porque o Verbo se fez carne, igreja. O Verbo se fez carne, é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é nele que nós nos devemos posicionar, é nele que nós devemos confiar, é nele que colocamos as nossas causas, batalhas, adversidades, tribulações, porque nada pode acontecer se não for da permissão de Deus. O homem não tem poder maior do que o Deus, mas só Deus tem. Ele está acima de qualquer deuses, ele está acima de qualquer rei, ele está acima de qualquer autoridade, que é a autoridade de Deus. Então é nele que nós temos que confiar. Muitas das vezes nós olhamos a Bíblia e lemos as passagens daqueles que foram os antigos ali profetas, os servidores de Deus, os sacerdotes que tantas tribulações passaram, com Faraó, com Herodes, com tudo que queriam tirar aquilo que é nosso. Todos querem nos destruir, querem nos apiedar, todos querem nos aprisionar, todos querem fazer de nós para que nós venhamos a ser aquela fagulha, aquela sementinha, aquele cisco. Mas o Senhor, ele fala que por menor que seja a semente, a mostarda crescerá, brotará e se tornará a maior das hortaliças. Então assim diz o Senhor. Então nós devemos perseverar, não desiste, em frente, cabeça erguida. Cabeça erguida, não se arraste. Você tem um Deus, eu tenho um Deus. Então nós temos que perseverar. Nós temos que crer, porque aquilo que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Aquilo que ele não tiver que fazer, ele não vai fazer. Muitas das vezes ele permite que venha a tribulação para que nós venhamos a conhecer e aqueles ver que Deus é na minha e na tua vida. Então hoje nós vamos falar de Jó. Hoje nós vamos dizer de Jó. Porque Jó, no início, no capítulo 1, Deus permitiu que o adversário, que Satanás,
fosse até Jó para poder retirar tudo que ele tinha. Mas o Deus que eu e você servimos, ele é Deus. Amém, igreja? Deus Pai Todo-Poderoso, que as tuas mãos alcancem toda a nação. Entrega a tua mão santa e poderosa diante dos países, diante dos governadores. Toma nas tuas mãos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a terra. Entra com a libertação, a salvação e a cura. Não permita, ó Pai, Filho e Espírito Santo, que o Espírito maligno, a sombra do destruidor, venha nos atacar, nos afligir. Que por um caminho vieste nos atacar, mas por 7 caminhos fugirá de nós. Ó Papai querido, sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem teus olhos fechados, nem ouvidos tampados e nem lábios selados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, nos assiste em nossas necessidades. Nos envia arcanjos, papai, para nos livrar e guerrear ao nosso favor contra os nossos adversários. Porque sabemos, Senhor Deus, que a espada está desembanhada. Sabemos que tu és Deus, papai querido, porque o Senhor fala na tua palavra que quando Eliseu e seu moço ao passar diante dos inimigos, o Senhor os cegou e eles foram transladados para onde deveriam ir. Então assim eu te peço, Pai, segue os olhos dos meus inimigos aonde quer que eu passe, que eu possa passar e os inimigos não possam me ver nem me enxergar, porque tu és Deus. Tu me segura com a tua mão direita e forte e poderosa. Com a destra da tua justiça nós vivemos diante desta terra perigosa. Ó papai querido, sabemos que tu és Deus. Então alcance com tuas mãos os leitos dos hospitais. Entra com a tua mão santa e poderosa nos presídios masculino, feminino. Toma as UPAs, UTIs. Toma, Senhor, os asilos, papai querido, os orfanatos. Entra com mão poderosa sobre as ruas, sobre as calçadas, sobre os pontos de droga, sobre a Cracolândia. Entra nesses que são andarilhos, papai, e traga a libertação, a salvação e a cura. Toma, papai querido, cada um em sua mente e coração, porque só o Senhor pode fazer essa mudança, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode salvar. Então é nas tuas mãos, papai querido, que coloco toda a circunvizinhança e vizinhança. É nas tuas mãos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que coloco os meus amigos e também os meus inimigos. É nas tuas mãos, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Toma a minha casa, a casa dos seus. Toma, Senhor, as famílias. Toma, Senhor, a parentela. E nos dê livramento, nos dê proteção e nos acode. Porque tu és Deus. Porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados e nem ouvidos tapados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, é nas tuas mãos, papai querido, que coloco os meus inimigos em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 1. Então, aqui o Senhor veio dizendo assim: a virtude sobre virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes a cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, os seus banquetes enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus do seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que seus filhos Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Amém, igreja. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém do trono e da boca do Senhor. Aqui, como muitos já conhecem a história de Jó, aqui quando Deus fala sobre Jó, que Jó perdeu tudo que tinha, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, e ainda foi cometido de uma grande enfermidade. Ele leprou, porque Satanás, ele queria tirar tudo que Jó tinha. Ele queria deixar Jó na miséria, na amargura. Ele não podia derrotar a Deus. Ele não podia derrotar a Jó. Mas ele queria tirar tudo que estava à volta de Jó. E assim são muitas pessoas que fazem isso na minha e na tua vida. Porque elas não podem te matar, elas não podem te destruir, elas não podem te derrotar. Porque o único que mata e não vai para a cadeia, o nome dele é Deus. Os outros vão. Porque não existe crime perfeito. E quando Deus, a janela do céu, ele começa a ver o que você faz, o que eu faço contra o seu próximo, é onde Deus desce na terra e ele opera a vingança. Porque a vingança é do Senhor, igreja, não é minha, não é sua. Porque vingança se come com prato frio, mas o Senhor, ele desce. E quando os seus pés pisam na terra, diz a minha Bíblia que ele é fogo inextinguível. Olha aí. Então é dessa maneira. E quem pode apagar este fogo de Jeová? O bombeiro? Não. A água do mar? Não. A água da chuva? Não. Está me entendendo? Porque quando Moisés chegou diante da sarça, ele diz: a sarça está acesa. Ela pega fogo, mas não queima. Olha aí, Jesus. Era a sarça. Ela estava no fogo, mas não se queimava. Porque o Senhor, ele sabe fazer. O Senhor sabe operar. Então deixemos na mão do Senhor, porque ele sabe fazer. Nós só temos é que ir para o joelho e orar. É assim que fazemos. Porque foi isso que Jó fez. Jó estava ali diante de Satanás. Satanás veio para poder tirar. Satanás veio porque Satanás, ele tinha inveja, ele tinha raiva. Sabe por quê? Porque Jó tinha as coisas, porque Jó podia fazer o que era melhor. Jó tinha seus bens, os seus filhos. Então Satanás, ele tinha inveja. Então provocava aquela ira em Satanás. Aí foi quando ele chegou diante de Deus e disse: se deixares que eu tire tudo que ele tem, vai ver se ele não se nega. Aí o Senhor disse: está vendo meu servo Jó? É um homem íntegro. Então, só que Satanás, ele não sabia o que Deus sabia. Ele não sabia que Jó podia passar. Jó podia perecer. Jó podia até vir a óbito, mas não eram os planos de Deus. Mas ele não negaria o
Senhor. Então Jó foi Satanás foi diante de Jó, da casa dos seus filhos, e vendo que seus filhos estavam ali, arrumando e fazendo seu jantar, a sua comemoração, a sua reunião, e ele soprou um vento para destruir, e morreram e mataram os seus 10 filhos. Jó recebeu a notícia, Jó ficou amargurado, Jó ficou triste, porque somos seres humanos, mas Satanás com seu acaso, Satanás sarcástico, Satanás olhava e ouvia a tristeza de Jó, e ele sorria, e ele gargalhava porque via Jó triste. Mas Deus permitiu que ele fizesse, Deus permitiu que ele tirasse, e ali ele foi diante de Jó, foi fazendo a destruição, foi fazendo a arrancação, tirou seus gados, afastou seus amigos, destruiu seus filhos, destruiu tudo que estava à volta de Jó. E Jó, vendo toda aquela miséria, Jó vendo toda aquela destruição, Jó raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes e disse: nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei, bendito é o nome do Senhor. E Jó não murmurou, Jó não negou a Deus, Jó orou e glorificou, aleluia. Então é isso, igreja, nós temos que glorificar, nós temos que amar ao Senhor nosso Deus, mas primeiramente nós temos que nos amar de verdade. Eu me amo, eu não me adoro, porque adoração eu só tenho ao meu Deus, mas eu me amo, porque o meu coração tem amor, o meu coração não tem veneno, a minha alma não tem amargura, o meu sangue não tem fel, mas ele tem sabor de mel, aleluia. Então é dessa maneira, igreja, para você amar um ao outro, você primeiro tem que se amar. Mas quando você faz a maldade ao teu próximo e trama contra o teu próximo, é porque você não tem amor próprio nem por você mesmo. Você se odeia, é por isso que você passa esse ódio para as pessoas. Você é um ser destruidor, por isso que você semeia a destruição. É dessa maneira, igreja. Então nós temos que amar, porque a Bíblia nos ensina: se não for por amor, nada fazeis. Nada fazeis. E fazemos por amor ao próximo. Ajudamos, aconselhamos. Então é dessa maneira que temos que viver, igreja, e parar com essa mania de: ai, que ódio, eu estou com ódio daquele irmão, eu estou com uma raiva daquele irmão, eu estou com uma ira daquele irmão. Se você tem tudo isso no teu coração, como pode me dizer que é servo ou serva de Deus? Porque Deus não tem ódio, Jesus não tem ódio, ele tem amor. Então, como você pode dizer para mim que é servo de Deus, que é serva de Deus? Quem tem ódio no coração é Satanás. Ele tem ódio por inveja, por ciúmes. Ele tem ódio porque ele não conquistou. Ele tem ódio porque ele foi destituído do céu. Ele não foi convidado a sair, ele foi expulso. Ele tem ódio porque quando ele fez tudo aquilo no Éden, que ele colocou ali Eva para poder oferecer o fruto a Adão, e Adão o comeu sabendo que não podia comer. Mas Adão, com sua boca e sua língua, ele foi e condenou a Deus. E disse: foi a mulher que tu me deste que me fez comer. Mas ele, antes de Eva ser construída e colocada ao seu lado, ele já sabia que não podia comer. Então tem pessoas na minha e na tua vida que muitas das vezes te condena, te acusa, mas ele já sabia que não podia fazer. E ele vem te acusar em vão, como fez Adão ao Senhor. Então Deus, ele fez o quê? Os expulsou do paraíso.
Os expulsou. E Deus, ele é bom, igreja, mas ele é justiça. Deus, ele não é bom, ele é justiça, igreja. Porque quando ele colocou Adão e Eva fora do paraíso, ele colocou 2 anjos na porta do Éden e disse: se entrar, mata. Olha aí. É dessa maneira que Deus faz, igreja. É dessa maneira o jardim do Éden. Ele tinha todas as promessas para fazer dali o paraíso. Mas ali Satanás, por inveja, Satanás, por ver que ele não era possuidor, ele tinha que fazer a destruição. E ele usou Adão e usou a Eva. Eva para oferecer o fruto e Adão para condenar a Deus. Está me entendendo? Agora pergunta o que aconteceu com ele. Ali Deus disse para ele, por desobediência, ele disse à serpente, ela tinha 2 pernas, mas ele disse, rastejará, e comerá o pó da terra. Então Deus, ele deu uma sentença, e todos aqueles que vêm contra as coisas, contra os princípios, contra os domínios de Deus, contra os seus propósitos, ele diz, rastejará e comerá o pó da terra. Mostra para mim aonde que está escrito que a serpente tem 2 pernas. Mostra para mim onde está escrito que ela voltou a caminhar sem rastejar. Porque quem amaldiçoou foi Deus. Está me entendendo, igreja? Então eu digo, a maldição que lança contra mim, contra minha casa, contra minha família, contra a igreja que Deus colocou em minhas mãos, colocou em tuas mãos, a tua casa, a tua família, a tua parentela, não prosperará, porque Deus diz na tua palavra, no livro de Deuteronômio, aquele que te amaldiçoar, amaldiçoado será. Aquele que te abençoar e me abençoar, abençoado será. Está escrito, é palavra, é a Bíblia, igreja. E assim se sucedeu com Satanás. Ele foi expulso do céu por causa das manobras que ele fazia. Ele queria erguer uma glória maior do que a de Deus, e ninguém ergue. Ele queria destruir o reino de Deus e ninguém destrói. Ninguém destrói, igreja. Teve uma certa vez que foi dada numa cidade do interior, de uma cidade, eu não me recordo o local, e ali passou uma devastação. Foi tudo destruído pela chuva, pela tempestade. E ali havia uma igreja muito antiga, velhinha. Uma igreja pequena que ficava entre os prédios, entre os arranha-céus, e eles queriam tirar a igreja de lá. E quando veio essa chuva, caíram os arranha-céu, todo lugar foi destruído, toda a volta daquela igreja foi destruída, mas a igreja estava de pé. Nada, nenhum arranhão, porque ali estava a mão de Deus. Então, igreja, o templo pode ser destruído, mas em 3 dias ele é erguido. Assim diz o Senhor. É Bíblia, igreja, é palavra. E a palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor não é Deus para mentir, não é Deus para enganar. Não é Deus para te armar armadilha. Mas ele, da janela do céu, ele vê os armadores de ciladas. Ele vê os armadores de armadilhas. Ele vê. Então a palavra do Senhor, ela vem dizendo em Samuel, em 2 Samuel, que ele disse assim, quando fizeram planos e arquitetaram planos para derrubar e derrotar Davi. Mas o Senhor, ele disse a Davi, Davi, não precisa orar. Davi não precisa fazer campanha. Davi não precisa dar as mãos. Davi, o que você tem que fazer é olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. E Davi chegou diante dos seus exércitos e disse, ei, Deus só mandou 3
de Aitofel. Todos os planos que estão armando contra mim, contra ti, será destruído pelas mãos de Deus. Então, Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Entra nesta palavra, igreja. Entra nesta palavra e a usa como escudo para a tua e a minha vida. Porque o nosso Deus ainda é Deus. Aleluia. E assim foi tirado tudo de Jó. Mas Jó ali, quando falou, quando a sua mulher disse, abandona este Deus e morre, ele disse, fala como uma louca. Ela estava amargurada, triste. Ela estava angustiada, porque ela havia perdido 10 filhos, perdido tudo, perdido sua riqueza, e ainda viu seu marido em estado de putrefação. Mas o Deus que eu sirvo e você serve é Deus. Olha o que ele fez na vida de Jó. Aqueles que ficaram contra Jó, que foram seus amigos, entre aspas, aqueles que estavam sempre a olhar e a observar Jó, ficaram contra Jó. Mas Deus, ele fez o quê? Ele lançou um rodemoinho e disse assim para eles: vocês só serão prósperos, vocês só terão as bênçãos constituídas por mim, se forem diante de Jó, para que Jó ore por vocês, aleluia, porque Deus fala comigo e contigo. Aqueles que tanto vêm contra mim, contra ti, Deus deu um decreto na terra, vão ter que vir até você, vão ter que vir até mim, e a petição será por minha boca e por tua boca, para que Deus entra com misericórdia nessas vidas, aleluia. É dessa maneira, igreja, é o Deus que fala, é o Deus que pode, é o Deus que vê. Então Deus, ele fez isso, e quando ali chegaram os seus amigos, entre aspas, aqueles que ficavam à sua volta, para poder ser atendidos por Deus, tiveram que vir até Jó. E Jó orou por eles. Então o que o Senhor fala comigo e contigo, aqueles que tanto afrontam, vier até mim, até você, os atenta, porque é a permissão de Deus, aleluia. Eu já até falei a vocês de um rapaz que vinha sempre me atormentar, me ameaçava, fez até ali uma armadilha para poder me destruir diante da comunidade. Mas quem veio à minha porta? Ele. Quem veio pedir ajuda para mim? Ele. E eu descartei? Não, eu o ajudei. Tá me entendendo? Porque eu quero acrescentar pedras de diamantes na minha coroa que está guardada no céu. Eu não tenho que mostrar nada na terra, mas eu tenho é que dar ao meu Senhor, que é o Rei da glória e da vitória. Aleluia. É dessa maneira, igreja. É dessa maneira que nós temos que fazer. É dessa maneira que nós temos que agir. Porque se você for contendar, retrucar e dar resposta, você vai ser pior do que aqueles que te ameaçam, que te agridem verbalmente. Você vai ser pior. Então não devemos nos igualar, mas devemos ser melhores, fazer a diferença, porque somos servos e servas de Deus. Então nós temos que fazer. Eu custei muito a saber disso, sabe? Porque eu sempre contendava, retrucava, respondia, brincava, ia para cima, avançava. Depois eu cheguei e falei, peraí, eu sou representante de Deus na terra. Com essa conduta, eu estou sendo pior. Era isso que Satanás queria. Porque Satanás chegava a Deus e dizia, a tua serva, a conduta dela. Porque o papel dele é acusador, é mentiroso, inventador de história, de contenda, provocador. É isso que é Satanás. Então ele quer nos substituir, fazendo com que nós acreditamos que nós somos iguais a ele.
Está me entendendo? Então o Senhor, Ele me chama nesta manhã e te chama nesta manhã. Ele te chamou para fazer a diferença. Porque muitos são chamados, são poucos escolhidos. Você passa a luta, você fala, mas como que eu posso ser servo e serva de Deus? Eu passo tanta luta, eu passo tanto isso, eu passo tanta provocação, eu sou insultado, eu sou abatido, eu sou ali atingido, e eu sou servo de Deus. Com certeza você é. Sabe por quê? Porque se você não fosse, eu não fosse verdadeiramente servos e servas de Deus, nós não seríamos atacados, porque o diabo não destitui o reino dele. Entendeu? Ele não divide o reino dele, não, igreja. Então, se você realmente é servo de Deus, ele vai atacar você. Se eu realmente sou serva de Deus, ele vai me atacar. Foi isso que ele fez com Jó. Aí, quando ele viu que ele não derrubava Jó, que ele não conseguiu destruir Jó, o que ele fez? Ele chegou num canto e disse, o que eu faço para derrubar este homem? O que eu faço para que ele te negue? Ele chegou ao último, ele tirou os filhos dele, tirou sua riqueza, seus gados, tudo, levou. Eu já passei por tudo. E ainda vou passar e estou passando. Mas não negarei o nome do meu Senhor. Não vou negar o nome do Rei da Glória, que é o Deus da minha vida, da minha história. Aquele que entrou no lamaçal do pecado e me tirou com mão fortes e poderosa. Ainda que tirem tudo de mim, a minha vida pertence a Deus, a minha alma pertence ao Senhor. E ela não vai descer ao lago do inferno, porque eu vou para o céu. Aleluia! É dessa maneira, igreja. É dessa maneira. Ficar de pé, ficar firme e acreditar nas promessas. Porque Jó acreditou. Jó confiou. E se nós formos ver no capítulo 42 o que aconteceu com Jó. Jó recebeu tudo em dobro que foi tirado. Então deixe as pessoas tirar. É a provisão de Deus. Aquilo que tirar de mim, de você, Deus te dará em dobro. Deus multiplicará os teus ganhos. Deus fará maior do que você pensa, porque Ele é Deus. Então deixa Deus trabalhar. O Deus que eu sigo e você serve, Ele tem propósito na tua e na minha vida. E quem pode impedir o operar de Deus? Ninguém. Ninguém pode impedir. Se Deus tiver que descer, Ele desce. Se Deus tiver que olhar, Ele olha. Se Deus tiver que fazer, Ele faz. Mas Ele, como diz, é o único que destrói, mata e não vai preso. É Deus. Então é isso que nós temos que crer, igreja. Eu já passei por muito, ainda passa, filho nas drogas, filho me roubando, filho me saqueando, filho fazendo tanta coisa, malcriação, se ajuntando com os outros para vir contra mim. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E sempre ali com o joelho no chão a orar. Sempre ali pedindo a Deus e oferecendo e dando sacrifício aos meus filhos, para que eles possam viver em paz. Eu faço como Jó fez. E o que Deus deu para Jó? Deus, Ele restituiu a sua casa, a tua família, os teus bens, e deu tudo de novo. Ele multiplicou. Olha só o que Deus fez na vida de Jó. A mulher que disse que era para ele abandonar esse Deus e morresse, Deus conhecia o coração dela. Ele sentiu a sua amargura, o seu desespero. Mas ele, por um acaso, trocou Jó de mulher? Não. Com aquela mesma mulher dele, Jó teve mais 10 filhos. Com a mesma mulher, Jó criou seus 10 filhos. As filhas de Jó eram as mais formosas da Bíblia, que a Bíblia descreve. Eram as filhas de Jó. Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. Então, se formos fazer uma conta, que eu ainda sei fazer conta, Jó lá atrás teve 10 filhos, todos foram mortos porque Deus permitiu. Mas aqui na frente, Jó teve mais 10 filhos, contando 10, mais 10 é 20. E foi com a mesma mulher. Jó criou todos os seus filhos. Jó teve
multiplicados, porção dobrada, multiplicada, seus gados, seus bois, suas jumentas, sua riqueza. E Jó teve, então você terá, eu terei, porque Deus, Ele é o Deus que faz, que promete. Então persevere, não negue, ainda que você veja que a tua volta está em ruína, continue acreditando no Deus que você serve. Acredite no Deus que eu sirvo, porque eu creio nesse Deus. Ainda que venha a destruição, a afronta, a demolição, eu confio, porque a última palavra ainda é de Deus. Ele pode mudar a história, a igreja. Ele pode mudar o sistema, a igreja. Ele pode mudar a palavra do doutor, do médico e do juiz, porque o maior juiz da terra ainda é Deus. Aleluia. Então creia, persevere. E Jó, com tudo que fez, Jó